Livro O Poder da Esperança, 6º capítulo, Escravo dos Vícios, 2ª parte. Círculo vicioso. A felicidade tem sido definida como ausência total de vícios. E não nos referimos somente aos vícios em drogas pesadas, entre aspas, ou ilegais, entre aspas. Sexo compulsivo, jogos de azar, jogos eletrônicos e internet. Existem substâncias comuns que também viciam, como bebidas alcoólicas, cigarro e café. Essas substâncias são denominadas psicoativas, porque afetam a função mental. Inclusive, existem viciados em dietas, medicamentos e exercícios físicos. O círculo vicioso das drogas é muito perigoso, quer sejam legais ou ilegais, com componentes químicos ou não, ocasionando prejuízo para a saúde. Todos os vícios tiram a liberdade dos que sofrem dessa dependência. Além do mais, causam riscos muito sérios. Dependência. As drogas, entre parênteses, ou a dependência química, criam o desejo de reincidir no seu uso. E quanto mais se satisfaz esse desejo, maior ele se torna. Tolerância. O usuário da droga precisa de doses cada vez maiores para alcançar efeitos semelhantes aos anteriores. Síndrome de abstinência. Pode ser psicológico, uma inquietação extrema por não poder ter acesso à droga ou realizar a conduta desejada. Também pode ser físico, pelo fato de o organismo estar habituado à substância e não conseguir a dose. Os sintomas de abstinências apresentados são insônia, agitação, palpitações, suor, náusea, vômito e etc. Efeito sobre o cérebro nos viciados químicos. As drogas afetam o sistema nervoso central. Quando esse tipo de substância chega ao cérebro, várias funções vitais são alteradas e a pessoa se torna incapaz de realizar atividades mentais simples. Quando o consumo é prolongado, podem ocorrer lesões irreversíveis. Os 3 primeiros riscos não têm relação somente com os vícios químicos, mas também com os de conduta. O viciado em pornografia, por exemplo, sente um fortíssimo desejo de repetir o ato. Após determinado tempo, as imagens usadas não são suficientes e ele precisa de imagens mais fortes ou obscenas. A falta ou indisponibilidade das imagens produzirá no viciado grande inquietação ou frustração. Como prevenir os vícios? A maioria dos vícios, especialmente por substâncias, tem seu início na fase juvenil e na adolescência. Por isso, os esforços preventivos devem ser focalizados nessa faixa etária. Desde os primeiros anos de escola, as crianças devem receber instruções sobre as drogas e seus riscos. Os programas escolares devem ter espaço para palestras e seminários com ex-dependentes, médicos, advogados, psicólogos, policiais, assistentes sociais, etc. Como princípio, todas as escolas e todas as instituições de ensino deveriam ser declaradas áreas livres de drogas, adotando medidas para evitar que se transformem em centros de tráficos e iniciação à droga. Os pais das crianças e jovens não têm responsabilidade na prevenção. Devem falar sobre o problema, adotando as seguintes estratégias: ter uma postura firme e coerente com respeito às drogas e aos vícios, ajudar a desenvolver uma autoestima saudável nos filhos, manter o lar seguro e estável, demonstrar
flexibilidade nas opiniões e condutas, mas com limites bem definidos. Dá exemplo no que se refere aos vícios. As autoridades também têm um papel importante na educação contra os vícios e em favor da saúde total. Programas atrativos e sugestivos, uso de precauções legais, por exemplo, rótulos indispensáveis nas bebidas alcoólicas e nos cigarros, normas que regulam a venda e distribuição, e etc. É extremamente importante reprimir o tráfico de drogas em colégios, instituições e locais frequentados por crianças e jovens. Quanto aos demais vícios, entre parênteses, em trabalhos, sexo ou jogo, eles podem sobrevir em idade adulta. É indispensável relembrar que tanto nesses vícios quanto nas dependências químicas, um quadro de ansiedade é frequentemente acrescentado ao problema. Por essa razão, uma forma de se prevenir a adesão a um vício é evitar ou vencer a ansiedade. Como vencer os vícios? Está provado que o viciado não consegue abandonar os vícios sozinhos. Ele precisa de apoio social, profissional e espiritual. Por isso, os conselhos apresentados aqui são especialmente dirigidos à família ou ao grupo de apoio do viciado. Se já foram feitas muitas tentativas para deixar o vício, deve-se insistir com o viciado para que procure um centro de reabilitação. Apoie o plano estabelecido pelo centro ou profissional qualificado. Confie no tratamento e incentive a pessoa, entre parênteses, filho, cônjuge, marido, ou etc., o amigo. Evite a superproteção. É uma grande tendência proteger as pessoas que amamos, mas nessas circunstâncias é necessário manter firmeza no que se refere ao tratamento. Recompense as vitórias, pois o viciado precisa de reforços externos para alcançar novos objetivos. Podem ser alimentos, filmes, passeios, jogos, livros, visitas, etc., de acordo com a preferência e as circunstâncias. Prepare um ambiente calmo, saudável e adequado e procure por todos os meios manter o viciado distante dos espaços facilitadores do vício, locais, pessoas, objetos e etc., pois os estímulos podem levá-lo a uma recaída. Os grupos de apoio têm demonstrado ser excelentes métodos de superação. Por exemplo, os Alcoólicos Anônimos, AA, Narcóticos Anônimos, NA, Jogadores Anônimos, JA, e os Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, DASA. Conseguem um grande índice de êxito entre os seus participantes. Os viciados, unidos a outras pessoas que sofrem do mesmo problema, lutam com maior persistência. É necessário reconhecer que o domínio dos vícios é tão grande que somente com a ajuda do poder divino muitos conseguem alcançar a vitória. O êxito dos Alcoólicos Anônimos deve-se, em parte, ao apoio humano demonstrado pela experiência de ex-dependentes e ao apoio de Deus, que é aceito por aqueles que estão dispostos a recebê-lo com fé. Após alcançar a vitória, a luta não acaba, pois o risco de recaída é altíssimo. Por isso, é importante planejar cuidadosamente o retorno à normalidade, observando os seguintes itens. Emprego. O reabilitado precisa de um novo emprego, com novos companheiros e com o firme propósito de se adaptar, sem fazer mudanças. Ambiente social. O reabilitado precisa também, durante um período prolongado, de alguém que continue observando com atenção e firmeza seu ambiente. Deve se relacionar com pessoas que saibam desfrutar a vida
sem fazer uso de substâncias químicas ou outros vícios, com simplicidade e naturalidade. Lazer. O tempo livre é mais perigoso para a recaída e deve ser planejado cuidadosamente, incluindo exercícios físicos, atividades ao ar livre, esportes e etc. Evitando sempre bares, salões de jogos e outros ambientes em que a vontade possa ser estimulada. Vida espiritual. O componente espiritual também é fundamental na reintegração. A vida de vícios deve pertencer ao passado e a pessoa precisa começar uma nova vida. A culpa é comum nos ex-viciados. Encontra perdão em um Pai amoroso. E quanto ao futuro, Deus promete proteção e apoio contínuos. Uma promessa maravilhosa de Deus para aqueles que lutam contra vícios é esta: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Codependência. Na intenção de prestar ajuda aos dependentes químicos, alguns iniciam por um caminho perigoso, a relação de dependência mútua. Esse problema é frequente na família do viciado. Embora com boas intenções, a pessoa querida, mãe, pai ou irmão, acaba lutando de forma errada pelo viciado. Demonstra amor cego, cedendo a seus insistentes pedidos. Utiliza grande parte de seu tempo, esforço e energia emocional, mas acaba sendo um obstáculo na recuperação. É fundamental procurar ajuda profissional externa para acabar com esse perigoso efeito colateral. 12 passos. Inicialmente criados pelos alcoólicos anônimos, esses princípios também são utilizados com êxito pelos que procuram abandonar ou já abandonaram os jogos de azar, a gula ou sexo compulsivo. Primeiro, admitimos que não temos força para vencer nossos vícios. Segundo, estamos convictos de que há um poder superior, Deus, a nós com capacidade de restaurar nossa saúde. 3. Decidimos submeter nossa vontade e nossa existência ao cuidado de Deus, de acordo com o conhecimento que cada um tem de Deus. 4. Fazemos um inventário moral de nossa vida, sem medo e com a devida introspecção. 5. Admitimos diante de Deus, de nós mesmos e de qualquer ser humano que somos da natureza, que nossas más ações são de nossa natureza, nossas más ações. 6. Estamos inteiramente preparados para que Deus ilumine todos os nossos defeitos de caráter. 7. Com humildade, pedimos a Deus que ilumine nossos erros. 8. Fazemos uma lista de todas as pessoas às quais estamos causando algum prejuízo e nos dispomos a corrigir o mal praticado. 9. Corrigimos o mal praticado em todos os casos possíveis, exceto naqueles em que seja prejudicial para essas ou outras pessoas. 10. Continuamos fazendo um inventário pessoal e, diante de um equívoco, o reconhecemos imediatamente. 11. Temos o compromisso de orar e meditar para melhorar nosso contato com Deus, do modo como cada um conhece Deus. Nossa oração é unicamente para conhecer sua vontade e obter a força necessária para praticá-la. 11. Havendo chegado
a um departamento espiritual como resultado desses passos, pretendemos levar essa mensagem a outros dependentes e praticar esses princípios em todos os aspectos de nossa vida. Os grupos de apoio têm alcançado grande êxito durante décadas. Os fundamentos principais são confiança em um Deus de amor como principal autoridade e fonte de poder, sobriedade total como meta, compromisso de ajudar pessoas que queiram abandonar seus vícios e confidencialidade entre os participantes.